Olá, eu sou o professor Luiz Alberto Loureiro dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu vou apresentar aí uma palestra a respeito de biomateriais para implantes e engenharia de tecidos. Eu sou coordenador aí do Laboratório de Biomateriais, que fica no Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? O Labiomat, que é o Laboratório de Biomateriais, ele tipicamente, porque tem uma certa flutuação aí no número de alunos e de pessoas que participam, né? Isso é normal, é comum. Então a gente tem dois doutores que são os coordenadores, eu e a professora Vânia Caldas. Tipicamente nós temos dois pós-docs, atualmente estamos 100, 15 doutorandos, 15 mestrandos e aproximadamente 6 alunos de iniciação científica ou voluntários. Eu fui coordenador, secretário-geral aí do Congresso Brasileiro de Ciência e Engenharia de Materiais, né, em 2004, onde a gente teve o prazer de ter o professor Callister, que é o livro mais famoso aí na área de ciência e engenharia de materiais, que a gente teve o prazer de recebê-lo aí para a palestra de abertura. Também fui coordenador do Congresso Latino-Americano de Órgãos Artificiais e Biomateriais, em Gramado, e me tornei presidente também aí nesse mesmo congresso da Sociedade Latino-Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais. Fui eleito Fellow em 2016, Fellow da União Internacional de Sociedades de Biomateriais. Aqui estou eu recebendo o meu diploma de Fellow, junto com o presidente da Sociedade Australiana de Biomateriais e a Sociedade Americana de Biomateriais. Bom, vamos lá então. O que são os biomateriais, né? Os biomateriais têm um campo de aplicação bastante amplo, né? A gente não vai chegar em definições, mas basicamente os biomateriais são materiais implantáveis e podem ser utilizados em uma infinidade de aplicações, desde prótese ocular, drenos, cartilagem, pele artificial, próteses mamárias de silicone, próteses de quadril, de joelho, próteses vasculares, válvulas cardíacas e uma infinidade de outras aplicações aí, tanto com metais como cerâmicas, polímeros e compósitos, né, a mistura desses materiais. Então, como é que a gente classifica esses biomateriais, né? Essa é a classificação mais aceita dos biomateriais, que eles podem ser biotoleráveis, bioinertes, bioativos ou absorvíveis, né? Então, aqui, biotoleráveis, o próprio nome diz, são só tolerados, então forma tecido fibroso, bioinerte basicamente não tem muita reação com o organismo, os bioativos têm ligação química e os absorvíveis são absorvidos depois da implantação. Mas aí vamos ver aí um pouquinho mais profundamente essas definições. Então, biomaterial biotolerável, como o próprio nome diz, é só tolerado. Ele forma uma camada de tecido fibroso ao redor, uma encapsulação por tecido fibroso que isola o material do organismo. Quanto mais espessa essa camada, menos aceitado, menos tolerado é o material. Então, a maioria dos polímeros sintéticos e os metais estão classificados como biotolerados. Isso é exatamente o grande mercado de biomateriais, né? Materiais de implantes são somente biotolerados, como é, por exemplo, uma prótese de quadril, para substituição da articulação do quadril, ou prótese de joelho. Então, são materiais somente tolerados. Aqui no caso, a prótese de quadril é feita em aço inoxidável, é um aço específico para a implantação, mas não é platina, como todo mundo costuma escutar aí por aí, tá? A platina não tem nem propriedade mecânica para fazer uma prótese de quadril. E aqui as próteses mamárias, né? Essas são próteses de silicone, e aqui temos a formação de cápsula fibrosa, que muitas vezes também calcifica, enrijece e obriga a retirada, né? Isso aqui, então, é o pós-operatório, a retirada aqui na mão do cirurgião, a espessura dessa camada fibrosa. Então, que é chamada de contratura capsular, que é exatamente esse efeito que você espera de um biomaterial somente tolerado. Lembra que isso não é uma reação de rejeição, é uma reação inflamatória que acaba formando esse tecido fibroso. Esse tecido fibroso
é muito similar ou é o mesmo tipo de tecido da descicatrização, que isola o implante. Os materiais bioinertes, então, são só tolerados também, mas a camada fibrosa é muito pequena ou não é perceptível. Então, a alumina, que é óxido de alumínio, zircônio, óxido de zircônio, titânio metálico e carbono estão nessa classe de bioinertes. Percebam que são os materiais que têm baixa reatividade química, né? Então ele acaba não tendo nenhuma reação deletéria no organismo. E os exemplos aí são esses implantes dentários em zircônia, que é óxido de zircônio, né, implantados. Tipicamente eles são feitos de titânio e não de zircônia, principalmente no Brasil são poucos os casos aí de implantes cerâmicos. E próteses aí, articulação de prótese de quadril e de joelho, feitas aqui no caso em zircônia, mas tipicamente o mais comum de se encontrar em alumina. Vem crescendo agora o mercado de zircônia. E os bioativos, que são materiais, esses são as estrelas aí dos biomateriais, que ele se liga quimicamente entre o material e o osso. Tá? Então, só existe essa classe de bioatividade em tecido ósseo, você não tem a bioatividade em outros tipos de tecido, pelo menos não reportado ou bem conhecido esse tipo de ligação química entre material e outro tipo de tecido que não seja o tecido ósseo. Então, a hidroxiapatita e fosfatos de cálcio são um exemplo disso aí, dessa classe de materiais. A hidroxiapatita é a parte mineral, é o mineral ósseo que você encontra em todos os ossos humanos e dos vertebrados. Né? E essa aqui é uma prótese de quadril, né, recoberta com hidroxiapatita. Isso aqui serve para fixação dentro do fêmur. Então você fixa no fêmur com essa hidroxiapatita que é depositada por um processo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que o laboratório de materiais já desenvolveu algumas técnicas mais baratas também. Então está recoberto aqui com hidroxiapatita, aqui em cima também, na parte acetabular, é aqui a articulação em cerâmica, no caso aí alumina, e essa prótese é uma prótese em titânio. E finalmente, os materiais reabsorvíveis, que esse sim é muito utilizado em ambiente de tecidos, como a gente vai ver daqui a pouco, eles são degradados, solubilizados ou fagocitados pelo corpo. Quer dizer, se implanta, ele vai desaparecer. É muito utilizado, por exemplo, sutura interna, né, as suturas absorvíveis em cirurgias. Os exemplos é o poliácido lático, né, que é esse polímero que se faz suturas, e o fosfato tricálcico, que é um tipo de fosfato de cálcio que acaba solubilizando aí meio fisiológico. E aqui estão alguns exemplos, né? São pequenas placas e parafusos aí, para utilização em odontologia principalmente, que são baseados em poliácido lático, que são absorvíveis. Esse stent, que foi recentemente, há pouco tempo foi aprovado aí, stent coronariano em polímero absorvível, né? Foi aprovado da empresa Abbott. E esse aqui são fosfatos de cálcio, né? Esse aí é o trabalho do laboratório de biomateriais, mostrando aqui a absorção, né, em rádio de coelho, né? Mostrando aí a absorção com o tempo. Então, são materiais absorvíveis, que não necessitam de uma nova cirurgia para serem removidos. Né? Então, aí, esses são os biomateriais, né? E a gente vai ver assim, a cronologia de desenvolvimento desses biomateriais, que a partir dos anos 70 a gente tem a primeira geração do que são chamados de biomateriais, que antes disso até se utilizava alguns materiais de implante, mas não se estudava assim claramente como ciência esses biomateriais. Então a gente chama de primeira geração, a geração realmente fundamentada, para implantação. Então, ele tem propriedades físicas, físicas adequadas que não se utilizava nem com as propriedades físicas, nem propriedade mecânica adequada. Você tem resposta tóxica mínima possível e tem uma inércia biológica. Né? Então, você tem baixa resposta de corpo estranho. Então, o material sintético ele não tem reação de rejeição, porque a reação de rejeição é uma reação imunogênica, né? Tem que ter antígeno e anticorpo.
que não é o caso dos materiais sintéticos, que não são proteínas e, portanto, não podem ter essa reação de rejeição. Ele tem uma reação inflamatória de resposta de corpo estranho. Então, você tem dezenas de milhões de implantes, né? Que são esses implantes aí que eu até mostrei para vocês, que são os materiais bioinertes e biotoleráveis, principalmente aço inoxidável, cromo cobalto e uma série de outros materiais. Nos anos 80, então, entra aí a segunda geração dos biomateriais, chamada segunda geração. Então, não só ele tinha que ter a propriedade física adequada, mas o componente tinha que ter alguma ação ou reação controlada em ambiente fisiológico. Então, ele deveria dar algum tipo de resposta e não ser somente inerte, né, dentro do corpo. Aí entra o conceito dos vírus bioativos do Dr. Larry Hench, né, hidroxiapatita, vitrocerâmicas, e o que você tem aqui é a osteocondutividade. Então, são os materiais bioativos que você começa a permitir que o tecido ósseo cresça sobre esse tipo de material, permitindo aí o que se chama de osteocondutividade. Só que a gente tem um probleminha, né, com essa segunda geração dos biomateriais, a primeira e a segunda, né, que cada vez mais a população está envelhecendo, né? A expectativa de vida útil de um biomaterial implantado é de aproximadamente 10 a 25 anos, né? Que sempre ocorre alguma intercorrência, algum problema, ou que vai ter que retirar um implante, ou ele é absorvido, ou corrói, algum problema sempre ocorre, então a vida útil é de aproximadamente, no máximo, 25 anos. E você tem um custo de desenvolvimento para materiais mais adequados também extremamente elevado, você demora anos para desenvolver o material, depois você leva anos para avaliar o material, depois você leva anos para poder avaliar clinicamente o material para ele finalmente ser aprovado. Então, o custo é extremamente elevado para o desenvolvimento de biomateriais para implantes. E outra coisa é que os tecidos vivos respondem à mudança fisiológica e os materiais sintéticos não. Então, você coloca um implante, uma placa ou parafuso com 10 anos, 12, 15 anos de idade, quando você tiver 20, 25, você já mudou totalmente. Você mudou de estatura, mudou de peso. Ou até mesmo quando você põe com 20, 25 anos, quando você tiver 50 anos, você mudou totalmente, muda seu peso, todo o seu ambiente fisiológico. E os materiais não se modificam, né? Eu costumo dizer que, assim, que os biomateriais são materiais extremamente interessantes porque melhoram a qualidade de vida. Ele não resolve o problema em si. Você não vai ter uma articulação nova quando você coloca uma prótese de quadril. Você vai ter um biomaterial que vai fazer o efeito de articulação, mas ele não é uma articulação nova, né? É uma articulação mecânica que, com o tempo, ela pode se degradar e você pode ter que trocar ela, né? Ter que substituí-la. Um outro problema que a gente também tem é com relação às falhas de órgãos, né? A perda de órgãos, por uma série de motivos aí. Então, você tem uma quantidade muito grande de transplantes, né? No Brasil é um dos países que mais faz cirurgias de transplantes, né? Esses dados são de 2014, né? Do Registro Brasileiro de Transplante, mais ou menos 5.600 rins, 1.700 fígados, 300 corações, 125 pâncreas e 67 pulmões, né? Então, é uma quantidade bastante grande. Mas, apesar disso tudo, a gente tem uma lista no Brasil de aproximadamente 38 mil pessoas, né, em 2014. Você vê que não cobre esses 38 mil que estão aí na lista. Então, sempre tem um déficit, você tem uma espera muito grande na lista, né? E, além disso, você tem uma média aí de morte, de taxa de morte de 15% a 20% dentro do primeiro ano de transplante, né? Então, ele resolve uma série de problemas, mas ainda tem algumas falhas. Ele não é perfeito, como nada que a gente faz, né? Então, aqui a necessidade estimada no Brasil, né? Também pelo Registro Brasileiro de Transplantes, a necessidade em azul e os transplantes realizados em vermelho. Então, aqui é córnea, rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas, né? Então, sempre a gente está aquém da necessidade.
Então, o que a gente tem de tratamento aí quando a gente tem a perda de um órgão, né, a falha de um órgão? Você pode ter a reconstrução cirúrgica desse órgão, né, ou o uso de órgãos mecânicos substitutos, né, órgãos artificiais para substituição. A reconstrução cirúrgica pode resultar em problemas de longo prazo, né, de não ser tão efetiva, e também, por vezes, ela também não funciona mesmo, você não consegue fazer, é inefetivo. No caso de órgãos mecânicos, órgãos artificiais, ele não pode substituir todas as funções do órgão que estava doente, então ele faz parcialmente a função do órgão doente, e também, tipicamente, ele não diminui a degradação da saúde do paciente. Ele dá uma melhorada, mas melhora, mas ela não resolve em si, ela continua degradando com o tempo. Ela reduz a taxa de degradação, mas não soluciona também o problema. Então, aí que entra o conceito, né, da terceira geração dos biomateriais, essa sim, consequência das outras duas, que é a primeira somente propriedades físicas, né, que eles pensavam assim, eu vou colocar alguma coisa que não fazendo mal já está bom. Né? Na segunda geração, a gente já colocou algum material que tem alguma reação no organismo. Então, já começa a se tornar mais interessante. E essa terceira geração, exatamente por esses problemas com órgãos, né, com transplantes, aparece a terceira geração dos biomateriais, em que os materiais têm que ter deve provocar estimulação de resposta celular em nível molecular, né? E entra aí então os conceitos de engenharia de tecidos e medicina regenerativa, que a gente vai ver a definição. Então, a definição de engenharia de tecidos, isso aqui é do National Institutes for Health dos Estados Unidos. Então, a engenharia de tecidos refere-se à prática de combinar scaffolds, que são estruturas de suporte para crescimento celular, né, células e agentes, moléculas ativas biologicamente em tecidos funcionais. O objetivo da engenharia de tecido é juntar construtos, esses scaffolds funcionais para restaurar, manter ou melhorar os tecidos danificados ou órgãos completos. Né? A medicina regenerativa já é um campo que inclui a engenharia de tecido, mas também incorpora a pesquisa no self-healing, né? Que é o auto-reparo, onde o corpo usa seus próprios sistemas, muitas vezes com a ajuda de material biológico externo, para recriar células e reconstruir tecidos e órgãos. O termo engenharia de tecido e medicina regenerativa tem tornado-se muito intercambiável, quer dizer, há uma confusão entre um e outro e muitas vezes se utiliza um termo se referindo ao outro. E aqui, então, a gente vai usar o termo engenharia de tecidos tanto para a medicina regenerativa como também para a engenharia de tecidos. A grande diferença é se você tem ou não tem células, né? Como vocês podem ver aí pela definição. Então, engenharia de tecidos você tem células, em medicina regenerativa você não tem células, você vai pelo método de self-healing, né? E a engenharia de tecidos, que ela emergiu como um método alternativo para o reparto de tecidos e regeneração, né, uma definição ali de 1987. E aí, por que isso surgiu? Porque você tem um custo extremamente elevado, né, para perda de órgãos e falhas de órgãos. Aqui no caso dos Estados Unidos, né, a gente está falando em 100 bilhões de dólares por ano. Se você falar no mundo todo, você tem que multiplicar isso aí por 5, 6, 7, né, ou 10 vezes mais. Então, que a gente é uma área extremamente multidisciplinar, que você precisa de muita gente de várias áreas de conhecimento, como bioengenheiros, clínicos, patologistas, cientistas de materiais, engenheiros de materiais, biólogos moleculares, engenheiros mecânicos e uma série de outros. Cada tipo de problema, cada órgão acaba necessitando de uma ênfase um pouco diferente. Tá? Então, a engenharia de tecidos, eu gosto de dar esse exemplo aqui, como é que ela funciona, né? Como se um paciente que perde
o pé. Né? Como é que vai funcionar essa engenharia de tecido? Você faz uma estrutura, né, para substituição do pé, que é chamada de scaffold, né, uma estrutura de suporte para crescimento de células. Isso aí você pode fazer no formato do próprio pé, utilizando aí, por exemplo, um banco de modelos, né, para o pé, ou até espelhando o pé, se a pessoa tiver os dois pés, espelhando o pé que ainda restou, né, para poder ter imagens e fazer, por exemplo, a impressão 3D, por manufatura aditiva, ter essa estrutura de suporte. Ou se faz com outros materiais, como hidrogênio, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? E se adiciona nessa estrutura células universais ou específicas. As universais seriam aquelas células-tronco, que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula, teoricamente. É colocado em um reator de engenharia de tecidos, que é uma coisa meio mágica, no sentido de que cada tipo de tecido acaba necessitando de condições específicas para que possa proliferar. Eu costumo dizer que assim, a célula é um cara bem chato, né? Ele gosta de formatos específicos, de materiais específicos, gosta de estimulação específica para poder crescer, tá? Senão ele entra em estresse e muitas vezes acaba levando à morte celular. Tá? Então, depois que você consegue ajustar esse bioreator de engenharia de tecidos, consegue proliferar a quantidade de células adequada, aí você implanta novamente. Isso aí é um sonho, né? É onde a gente quer chegar e vai acabar chegando em algum momento, né? Em que você consegue fazer a cirurgia e recuperar, não utilizando um biomaterial, né? Mas sim você tendo um novo tecido do próprio paciente funcionando ali. Né? Então, isso aí vale para articulações, vale para qualquer tipo de tecido ou órgão. Então, a gente tem aqui que a engenharia de tecido são células semeadas em suportes absorvíveis. Né? No caso, ainda já tem um pouquinho de definição que fala que não necessariamente precisa ser totalmente absorvível. Né? As células crescem e mimetizam o tecido ao redor do implante. O suporte, né, o scaffold, é absorvido e substituído por tecido nativo. Né? Lembrando que essas células que você semeia nos scaffolds são de origem do próprio paciente. Então vamos lá, o que a gente trabalha aí no Labiomate dentro dessa estrutura aí de biomateriais, engenharia de tecidos, né? A gente trabalha aqui principalmente materiais cerâmicos, hidroxiapatita, que é essa fase mineral dos tecidos ósseos, uma espécie de osso sintético, fosfatos de cálcio diversos, óxido de alumínio, né? Materiais poliméricos também, a gente trabalha com poliácido lático, polímero absorvível, silicone, hidrogéis e látex, em látex de seringueira, que a gente vai ver que a gente desenvolveu um material bastante interessante aí utilizando látex purificado, né? Que na verdade é polisopreno, não é bem látex, depois ele passa uma série de processos, você acaba purificando e não é na verdade látex, ele já está purificado. E também materiais metálicos, a gente trabalha principalmente com recobrimentos, tá? Em aço inox, titânio e ligas de cromo cobalto. Então, por que a hidroxiapatita, né, é tão importante aí? Por que a hidroxiapatita é utilizada como uma espécie de osso sintético? Né? Isso aqui são difratogramas de raio-x para diferentes aí, vertebrados, né? E há aqui a hidroxiapatita sintética. Esse espectro que aparece aqui, ele na verdade é característico do material. A gente utiliza essa tecnologia, essa técnica de difração de raio-x exatamente para determinar a composição de fases. Né? Então, quando a gente faz o difratograma de raio-x nos ossos desses vertebrados e compara com a hidroxiapatita sintética, é parecido, mas nem tanto. Mas quando você aquece e tira toda a parte orgânica, a gente vê que os espectros aqui, esses gráficos aqui, são idênticos, tá? E basicamente idênticos, né? Então, o que demonstra a similaridade de uma hidroxiapatita sintética com os ossos dos vertebrados. Por isso que o osso acha que esse material é osso e vai lá, adere a esse material e muitas vezes reabsorve, formando o tecido ósseo novo. Então, ele tem um grande potencial, não só como biomaterial, mas também na engenharia de tecidos para tecidos ósseos.
Essa aqui é a hidroxiapatita que a gente obtém aí no laboratório de biomateriais. Você pode perceber que ela é bastante fina, né? Bastante. Isso aqui é uma barrinha de 1 micron e a gente está falando aqui ao redor de 30 nanômetros do tamanho de partícula. Você vê que é difícil até de visualizar nessa microscopia eletrônica de varredura. Isso acaba conferindo uma série de propriedades interessantes para esse material por ser nanômetro. Que no caso aqui, a gente tem duas micrografias aqui do histológico que foi implantado em rato. Né? Esse aqui foi colocado essa hidroxiapatita nanométrica. A gente vê que não tem mais nenhuma partícula aqui. Esse aqui é uma hidroxiapatita não absorvível, né, de origem americana. Então ela permanece a hidroxiapatita aqui marcado com HA e osso neoformado aqui ao redor dele. Perceba que não tem a formação de fibrose, né? Você não percebe nada, nenhum tecido fibroso. E aqui, tecido ósseo neoformado em alguns espaços aqui só, mas reabsorve totalmente, porque ela é principalmente porque ela é nanométrica e tem características de solubilidade, podendo ser solubilizada e fagocitada pelos tecidos ósseos, formando um tecido ósseo novo. A gente também trabalha aí com hidroxiapatita porosa, esse aqui é o tamanho do poro por frequência, né? A gente consegue compatibilizar a hidroxiapatita, a gente consegue fazer ela extremamente porosa, que é bastante interessante para crescimento do tecido ósseo. Tá? Esse é um formato bastante adequado, arredondado, que os tecidos ósseos se adaptam muito bem. Esse aqui é a hidroxiapatita porosa que a gente obteve e implantado em fermo de rato, mostrando aí o crescimento, né? Esses alaranjados aqui são tecido ósseo que cresceu para o interior, né? Que mostra a extrema biocompatibilidade e bioatividade desse material. Isso aqui foi feito junto com o pessoal da odontologia da UBRA, né? Isso é um mestrado. A gente também tem muita interação com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Aí na parte de silicones para stents traqueais, né? Esse aqui é a traqueia, esse aqui é um exemplo do stent. O Hospital de Clínicas já repassou essa tecnologia do formato do stent, do desenho do stent em silicone, né? Para essa empresa aqui, a Medicone, que tem fábrica aqui em Porto Alegre, né? E tem patente. A gente fez um trabalho conjunto com eles, com fosfato de cálcio, para melhorar a propriedade desses materiais. Por que propriedades a gente queria melhorar? Né? Quando você vê um stent de silicone colocado na traqueia do paciente, você vê que você tem a formação de fibrose aqui, né? Que é a reação esperada. Né? O silicone é somente biotolerado. Então, essa fibrose aqui, ela não é muito interessante, porque pode fechar novamente a traqueia. Então, a gente trabalhou no sentido de melhorar essas propriedades. Né? Então, a gente fez um compósito de silicone, que é o PDMS, né? Esse é o nome em engenharia, pós-dimetil siloxano, que é o silicone, e a gente tem hidroxiapatita e um outro fosfato de cálcio aqui. Isso aqui é a tal da difração de raio-x que eu comentei anteriormente. Ela indica a presença da fase cristalina ou não. Tá? Incide raio-x e verifica onde você tem a difração ou não do raio-x, né, e a intensidade. Então, o que a gente teve aqui foi a formação de hidroxiapatita e esse outro fosfato de cálcio aqui na estrutura do silicone, né? Que é essa estrutura amorfa aqui que aparece no difratograma de raio-x. Quando a gente fez a transmissão, para verificar como é que estavam essas partículas dentro do silicone, porque a gente obteve essas partículas de silicone fazendo reação in situ. Durante a mistura do silicone, que é uma borracha, a gente adicionou os reagentes para obtenção de fosfato de cálcio e obteve a hidroxiapatita e o outro fosfato de cálcio, ao DCPA. Quando a gente faz aí a microscopia eletrônica de varredura, a gente percebe que tem partículas bastante pequenas aqui que precipitaram na estrutura do silicone, né? De aproximadamente 20 microns. Essa microscopia não está muito boa, porque é difícil de fazer, preparar a amostra para conseguir observar, mas percebe claramente que você tem partículas aí pequenas ao redor de 20 nanômetros, o que acaba reforçando as propriedades mecânicas do material. A gente vai ver aqui, ó, então esse aqui é o silicone puro e as diferentes quantidades que a gente adicionou de reagentes.
né? Então a gente passou na resistência mecânica, passou de 1,97 e a gente aumentou até 2,25, né? Mantendo a deformação. Então a deformação, a quantidade de deformação elástica se manteve a mesma e o módulo elástico aumentou, né? Então, qual a vantagem disso, né? Bom, primeiro que a gente vai ter um material muito mais biocompatível por ter esse fosfato de cálcio. A hidroxiapatita é o material mais biocompatível conhecido, não só em tecido ósseo, tá? Mesmo em tecidos moles, ela tem uma boa biocompatibilidade. Então, o que acontece? O que nós queríamos era essa adição, e essa adição de nanopartículas fez com que a resistência mecânica aumentasse, sem prejudicar a quantidade de deformação que você tem, mas ela tem um módulo elástico maior. O que é o módulo elástico? O módulo elástico você pode comparar como se fosse a constante da mola. Então, ela é uma mola mais rígida, né? Se o módulo elástico maior. Sendo mais rígido, eu posso então fazer materiais mais finos, que ela vai ter o mesmo efeito mola, né, do material. Então a gente pode trabalhar com materiais mais finos, quer dizer, espessura mais fina dos estentes para poder utilizar com maior facilidade, principalmente em pacientes pediátricos, né? Então a gente está ainda em desenvolvimento da parte de aplicação clínica. Uma outra coisa que nós trabalhamos no laboratório de biomateriais, que é um tema bastante utilizado em ortopedia, são os recobrimentos de hidroxiapatita. Então, assim, como a gente viu, a maioria das próteses dos materiais para ortopedia são feitos em materiais biotolerados apenas, né? Uma prótese de quadril ela é biotolerada. Então, se você colocar um recobrimento, um material que é bioativo, você melhora muito a propriedade e permite a adesão dos tecidos ósseos a essa prótese de quadril, impedindo que ela tenha movimentação. Então, vamos ver o vídeo aqui, né, de como funciona o recobrimento comercial de uma prótese de quadril, que é feita por um processo chamado plasma spray, né? Até o nome você já percebe que é caro, né? Eu costumo comentar isso. É um equipamento de $1 milhão ou mais, né? Então, esse aí coloca uma prótese de quadril, então, fechando, e aí a gente vai passar o spray, né, de plasma. Esse spray de plasma, ele injeta hidroxiapatita, né, nesse maçarico, que está aproximadamente 8, 10 mil graus de temperatura, funde a hidroxiapatita e faz com que ela tenha adesão na superfície do metal. Ele é todo robotizado para manter a espessura na camada, né? E obrigatoriamente você tem que fazer por esse processo, e por isso que é tão caro, né? Então você está na faixa de $1 milhão para um equipamento como esse. E o que a gente fez, né? A gente tem dois processos que a gente já trabalhou para recobrimento. Um deles é fazer um plasma, só que com uma chama de maçarico, tá? Então, aqui você tem um bico aspersor, né, e uma agulha, um aspersor de ar e uma agulha, e um bico de Bunsen. Aqui, aumentando a imagem, você vê aqui a agulha, que está dentro de uma solução alcoólica, você sopra aqui com ar comprimido, ela asperge essa solução alcoólica e passa pelo bico de Bunsen, inflama e depositar na superfície aí de um substrato. No caso, a gente usou aço inoxidável. E o que a gente tem, né? Essa aqui é a camada formada no substrato, que é o aço inoxidável, o recobrimento de hidroxiapatita, com uma camada bastante espessa. Você pode controlar essa camada, né, de espessura mais fina, mais grossa. No caso, a gente teve uma bem grossa, mas tem valores menores do que isso. Mostrando que você pode utilizar equipamentos muito mais baratos do que o plasma spray, né? Você pode usar esse flame spray, que é spray de chama. A gente até pediu a patente desse material e ele, durante esse processo, ele acaba produzindo também essas partículas aqui, que são partículas nanométricas, né? Tá ao redor aí de 50 nanômetros. Lembrando que partículas nanométricas, considera-se nanométrico aquelas partículas que tenham pelo menos uma dimensão abaixo de 100 nanômetros, né? E que tem uma propriedade diferente da micrométrica, né? Que tem uma propriedade melhorada. Tem um outro processo que a gente utiliza que é mais barato um pouco ainda, né, do que esse processo aí, que é utilizar esse equipamento que vocês estão vendo, né? Pincel, rolinho de pintura, que custa aí R$1,99, R$1,90. Está um pouco defasado, deve estar na faixa dos seus R$3, R$4, né? Então também baixa muito o preço.
Então, o que a gente fez? A gente obteve uma tinta a partir de hidroxiapatita nanométrica. E essa tinta pode ser simplesmente pincelada na superfície, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa aqui é uma superfície recoberta de cromo cobalto, que foi utilizado pincel, né, e essa tinta de hidroxiapatita. A gente fez ensaios de arrancamento, né, de riscamento, e ela está dentro da norma para riscamento. Isso aqui é uma amostra, amostra circular aí, né? São discos de cromo cobalto que foi recoberto e se faz um tratamento térmico que não compromete a propriedade do metal e permite a adesividade, né? Dentro dos parâmetros de norma. Esse aqui é para mostrar os discos, né? Esse aqui são algumas amostras, a gente fez também em outros metais, como titânio puro e liga de titânio, mostrando que a gente consegue obter essas camadas de hidroxiapatita. Esse aqui já foi um pouco mais controlado, né? Essa camada aqui está ao redor de 50 nanômetros, obtido com um pincel. E a gente também recobriu aqui antes do tratamento térmico e pós-tratamento térmico, né? Esse aqui é um implante um implante dentário que nós estávamos avaliando aí para uma empresa. E quando a gente faz o teste de adesividade, né, a gente fez de riscamento para cromo cobalto e adesividade por push-out, pull-out do titânio, né? Então, o que nós temos aqui, ó, esse teste de adesividade, ele mostra que para essa composição aqui, que é uma hidroxiapatita que foi previamente calcinada e o substrato foi anodizado, a gente tem que os valores são todos acima de 15 megapascal, que é a tensão, que é o preconizado em norma ISO e norma ABNT. Esse aqui não obteve exatamente, apesar de ter obtido um valor bastante razoável, de média de 15 megapascal, né, que estaria dentro, só que tem valores abaixo. E esse aqui tem um valor médio de 19 megapascal, né, com esse aqui é o desvio padrão. E esse aqui estaria dentro da norma preconizada pelas normas ISO, tá, de adesividade. A gente também fez alguns estudos aí para verificar o comportamento eletroquímico, né? Esse aí é do titânio puro. Então, o que a gente observou, não vou entrar em discussão a respeito dos gráficos em si, né? Mas basicamente o que a gente observou é que a hidroxiapatita ela também ajuda a que não ocorra aí a corrosão, tá? Ele acaba melhorando até a propriedade com relação ao titânio puro, né? Tanto pela curva de potencial de circuito aberto aí com a curva de polarização potenciométrica, tá? Esse aqui é esse recobrimento, né, de titânio com hidroxiapatita. A gente fez um ensaio por imersão em solução simulada de SBR, que é um plasma sanguíneo simulado, e a gente percebe aí a formação de fosfato de cálcio, que é o preconizado em norma para dizer que o material é biocompatível em soluções simuladas, né? Que é o primeiro ensaio que você faz, né? Primeiro em soluções simuladas, para depois colocar em células, e células em animais e assim por diante, né? Até a aplicação clínica do material. Esse aqui é ensaios de citotoxicidade por diferentes métodos de ensaio, né? MTT, TCFH, óxido nítrico, picogreen e assim por diante. Então, todos demonstram aí que você tem uma elevada proliferação, né, com relação ao controle. Então, você tem valores que nunca são menores do que 80%, né, até mais, né? Alguns ensaios também na faixa de ou está tudo igual ou simplesmente está em 90%. Então são valores bastante elevados aí, mostrando que o material não é citotóxico, né? O processo que a gente utilizou não gerou nada citotóxico, né? Porque a hidroxiapatita a gente sabe que não é citotóxica e também o titânio não, e não houve nenhuma formação de algum produto aí eventual que pudesse degradar. Esse aqui é o resultado da implantação daqueles implantes dentários em mandíbula de porco, né? Dá para perceber bem aí na microscopia eletrônica de varredura
a hidroxiapatita, né? E aqui, inclusive, ó, nesse implante aqui, a gente tem tecido ósseo que ficou aderido, tá? Isso aqui foi em mandíbula de porcos, tá? Foi realizado lá em Minas Gerais, tá? Com parceria com a universidade. Um outro material que a gente trabalha muito é o cimento de fosfato de cálcio, que é muito parecido com a hidroxiapatita, com a vantagem assim, de ser uma hidroxiapatita que endurece, né, quando você mistura um líquido. Né? Ele é um pó, mas um líquido você mistura formando uma pasta. O pó são fosfatos de cálcio, o líquido tipicamente é a água e mais alguns controladores de reação. E a pasta é um fosfato de cálcio precipitado, que tipicamente, ou no nosso caso, a gente precipita hidroxiapatita no formato de agulhas, que acabam travando a estrutura. Né? Então, ele solubiliza o pó de fosfato de cálcio, então tem fosfato de cálcio dissolvido ali, solubilizado, e quando a concentração aumenta muito, ela acaba precipitando a hidroxiapatita no formato de agulhas que trava a estrutura. Esse processo é muito similar ao cimento de parede, cimento Portland. Né? Então, aí você tem alguns materiais comerciais aí no mercado, né, que você mistura o pó e o líquido e acaba aplicando aí em tecido ósseo. Então, a gente tem resultados mostrando que esse cimento é absorvível, isso aqui em coelhos, né, no rádio de coelhos, né, mostrando a absorção. Isso aqui foi um doutorado com a Universidade na Unesp de Jaboticabal, com a veterinária. Ele também ele é passível de injeção, ele também tem composições injetáveis. Você pode fazer ele mais denso ou mais poroso. Esse aqui é muito interessante para crescimento de tecidos. Tá? A gente utiliza em biofabricação, que é obter peças para uso imediato, né, em sistemas biológicos. Esse aqui foi feito esse cimento de fosfato de cálcio aqui para uma cirurgia tanto plástica como a reconstrução do assoalho da órbita aqui. Tá? Tem resultado de mais de 14 anos. Implantação, na verdade, está beirando acho que 20 anos já que foi implantado. Isso aqui são discos sendo impressos, né, numa impressora 3D que a gente tem no laboratório, impressora de pós. Né? Você pode ver que é disquinhos, são corpos de prova que a gente estava imprimindo aqui, que a gente tirou foto. Tá? Isso são camadas de pó, você vai fazendo camada por camada de pó e acaba imprimindo com uma impressora jato de tinta, né? Que é uma impressora Z-Corp. A gente também tem aí metodologia para tornar esse cimento poroso, como eu tinha comentado, né? Esse aqui é um método de mistura com seringas, que a gente, por pouco, né? Por questão de um mês, a gente não conseguiu publicar antes que o pessoal da China mostrando esse mesmo método. Então, a gente não pode nem pedir patente, esse mesmo método para espumação, tá? Do cimento de fosfato de cálcio. Mas ele acaba promovendo aí são curvas para que a gente teve aqui desse agente espumante, né, o Lutenisol, que é o nome comercial, e o tempo de estabilidade, né? Então a gente tem todo mapeado aí as quantidades que a gente tem que colocar para ter a quantidade de poros que a gente deseja. Esse aqui são então a caracterização aí no microscopia eletrônica de varredura, né? Esse aqui é um cimento sem ter espumação, sem espuma, né? Então, tem porosidade, mas é muito pequeno, que não é interessante para crescimento ósseo é que seja maior, e também para engenharia de tecidos também o tamanho do poro é mais adequado, tipicamente é bem maior que isso. Né? E esse aqui são as amostras, variando as quantidades aí desse Lutensol, obtendo diversas porosidades, a gente consegue controlar essa porosidade da maneira que desejada, mais adequada. Tá? Esse aqui são mais alguns, né? Então você tem muito poro, menos poro e coisas do tipo, a gente tem mapeado isso aí. Então esse cimento de fosfato de cálcio injetável, a gente está trabalhando mais em cima dele, então a gente tem mais trabalhos. E aí são soluções, o fosfato tricálcico, que é o pó inicial, misturado com fibroína de seda, que é um material bastante interessante, a gente vai ver os resultados, né? Que é o grande problema quando você tem muita porosidade no cimento, que ele perde a resistência mecânica, né? Ele vai diminuindo a resistência mecânica. Então a gente adicionou essa fibroína de seda para melhorar essas propriedades, tentando simular, mimetizar um sistema biológico, né? Que a fibroína de seda permite
a precipitação de hidroxiapatita na sua superfície. E esse aqui é a solução, a pasta 2, né, a seringa 2 é a solução aquosa, né? Aqui então você tem a fibroína mais o fosfato inicial, que vai gerar hidroxiapatita, e aqui o líquido para mistura, né? Então, você vai juntar os dois, fazer a mistura aqui, injetando de um lado para o outro, né, em 15 ciclos, para ter aí o cimento injetável. Você vai ver um videozinho a respeito. É o vídeo aí a respeito aí da mistura do cimento. São as duas seringas e aí o conector para permitir a mistura. Que são esses resultados aqui, tá? Então, após períodos diversos de tempo, né, para verificar o washout, ela se mantém, né? Ela se mantém e endurece no local. Então, tem coesão. Isso aqui é a microscopia, né? O comportamento das soluções simuladas, aí mostrando. Não importa muito, você sempre tem informação de hidroxiapatita na superfície, mostrando que ela é extremamente biocompatível em soluções simuladas. E o que interessa muito é essa parte aqui de resistência mecânica dessa composição. Tá? E assim, se a gente der uma olhada, né, após de tempo de injeção, né, em dias, e porosidade do material e resistência à compressão. Então a porosidade ficou ao redor, né, de 60, quase 60% a todo o tempo, né, basicamente todo o tempo. Até aumentou um pouquinho aí, mas está dentro do erro estatístico. Mas o que interessa é a resistência à compressão, a resistência mecânica desse material, que no primeiro dia é 10, mas foi para 34, 37 megapascal. Esse é um valor bastante elevado para um cimento de fosfato de cálcio, principalmente contendo 60% de porosidade. Quer dizer que se tem 60%, só tem 40% de material, 60% é buraco, né? Então, quando a gente compara com o cimento ósseo, que é chamado de cimento ósseo, mas não é cimento, né? Ele é acrílico, polimetilmetacrilato, utilizado aí como cimento ósseo para fixação de próteses, né? De quadril principalmente, está na faixa de 35 a 39 megapascal quando você utiliza ele. A norma fala em 70 megapascal, mas na utilização você tem uma série de perda de resistência por causa de homogeneidade, presença de líquido, presença de sangue, método de aplicação, e ele vai diminuindo. Então ele reduz basicamente pela metade. A gente está falando em 35 megapascal, né? Então são valores bastante similares ao que a gente obteve. O cimento Portland, cimento de construção civil, ele vai de 22 a 50 megapascal. 50 megapascal é muito alto. Tipicamente você está usando aí na faixa de 25 a 30 megapascal em construção civil, né? Que é o mais comum. Então a gente está em valores bastante elevados, com uma porosidade bastante elevada. Então, obviamente, o próximo trabalho que a gente vai fazer é reduzir essa porosidade e sabe-se lá para que valor de resistência mecânica que a gente vai chegar, né? Acho que a expectativa é que se chegue em valores iguais ou superiores a 70 megapascal, né?
o que vai permitir a ampliação de sua aplicação, né? A aplicação pode ser utilizada em locais de carga mais elevada, que esses cimentos de fosfato de cálcio tipicamente são utilizados somente em locais de baixa carga, principalmente face, né, que você tem pouca carga, você não tem muita tensão ali, porque ele pode se romper, né, com resistência baixa. Isso pode permitir aí uma ampliação da aplicação clínica desses cimentos, tá? E mesmo com essa porosidade, né, já com essa resistência mecânica, já é bastante razoável, com uma porosidade bastante elevada, aí de 60%. Então, isso aqui é a parte desse mesmo cimento de fosfato de cálcio, a viabilidade celular foi testada aí, com células ADS-C cultivadas por 24 horas e com diferentes concentrações do extrato, né, do cimento. O extrato você obtém aí colocando ele no líquido para extrair, né, ele é filtrado, depois você só trabalha com extrato em diferentes concentrações, tá? 1, 10, 50 e 100%. Então, a gente vê aqui ó, a concentração do extrato, mesmo a 100%, né, aqui é o valor de 70%, né, de viabilidade celular em 70%. Então, também é considerado um material que não é citotóxico mesmo a 100%, né? Teria que estar abaixo de 70%. E aqui tudo em valores superiores. E aqui são aí as microscopias de fluorescência das células aí cultivadas, né, por diferentes tipos, né? Faloidina, DAP e MERS. Né? Você com controle e as amostras, né? As diferentes amostras mostrando que não há uma variação, uma modificação aí do aspecto celular. Esse cimento a gente já utilizou também para a confecção de prótese hemimandibular, né, que é um caso de 2004. Então, uma prótese em titânio recoberta para dar o formato mais anatômico, mais orgânico à prótese, né? Quem dava resistência mecânica, no caso, era o próprio titânio e não o cimento. Então, esse aqui, ó, implantado, a gente tem aqui, ó, encaixe perfeito, né? Isso aqui foi um caso de uma paciente que por anos, né, tá sofrendo com dor, que ela tinha uma placa somente no local, então ela tinha problemas de alimentação, porque estava comendo somente alimentos pastosos, e aí, nós fizemos, com a ajuda de uma empresa aí, que é do egresso aí da universidade, né, da engenharia mecânica, a gente fez essa prótese e foi utilizado por muitos anos, né? Foi utilizado por 15 anos, depois foi substituída, né, um tempo razoável clínico, por uma prótese já, no caso, homologada Anvisa. Esse aqui também foi feito, eu já havia mostrado essa aqui, né, essa foto, que é para assoalho de órbita, né? Esse aqui foi com o pessoal da UBRA. Esse aqui é a paciente aí que foi feita em mandíbula, né, em 2004. A prótese em si, né? E foi feito com essa empresa aqui, que é a Prom, né? Que agora ela tem comercialmente próteses, placas e placa, que é uma prótese articular, né, temporomandibular de ATM, né, comercialmente utilizada. E eles fazem também utilizando essa parte de impressão 3D, porque eles fazem o crânio todo, o planejamento todo em computador, né, e com impressão 3D. Um outro material que a gente tem utilizado aqui no laboratório de biomateriais são essas blendas poliméricas, né? Essa eu tinha comentado de látex, né? Que é o polisopreno, que tem nome de Celprene. Então ele tem um polímero absorvível, e o polisopreno, que é o látex purificado. A vantagem é que esse material é bastante elástico, né? Então aí é o resultado aqui em animais, na calota craniana de ratos, após 60 dias, do poliácido lático comercial, e esse aqui do Celprene, né, que é a mistura de poliácido lático glicólico, né, é o mesmo aqui, ó, o mesmo PLGA. Esse aqui misturado, formando uma blenda com polisopreno, né, após 60 dias você percebe que ele foi absorvido, né, então a gente tem um látex absorvível, e formação aqui, ó, de vasos, né, que é essa angiogênese promovida pelo polisopreno, tá? Devido a algumas proteínas vegetais que existem nesse material, que é um efeito bastante conhecido em literatura. Esse aqui é um ensaio de
que nós utilizamos foi um doutorado na medicina, né? Isso aqui foi feito em coelhos, né? Em crânio de coelhos, para permitir a abertura craniana, né? A abertura aí porque tipicamente esse tipo de cirurgia se utiliza molas metálicas, aqui a gente usou uma mola de borracha, né? De poliácido lático com poliisopreno, que é elástico, e você percebe que houve abertura. Mas além disso, a gente tem a formação de um tecido aqui por cima do implante, que é esse aqui, ó. E perceba a vascularização fortíssima que se teve sobre o material implantado, né? A gente trabalhou com esse material também formando fibras, que é o chamado de electrospinning, que é você dá uma diferença de potencial entre uma agulha contendo a solução polimérica, né? Dá uma alta voltagem e ela acaba sendo aí formando puxado, né? O fio é puxado devido a essa diferença de potencial elétrico e formando essas fibras que podem ser nanométricas ou não. Ela parece muito aí uma teia de aranha, né? A gente também tem outros métodos por gotejamento que a gente pediu patente para fazer alguma coisa parecida com algodão. É uma solução aqui com polímero, né? E com um solvente e é precipitado um não solvente que forma fibras, né? Essas fibras são parecidas com algodão, isso aí é fibra de alginato de sódio. A gente basicamente consegue fazer fibras de qualquer tipo de polímero utilizando essa técnica que produz uma quantidade bastante grande de fibras, né? Ao contrário do electrospinning, que é difícil de controlar e produz uma quantidade reduzida de fibras. Esse aqui são fibras de um polímero absorvido, né? O PLGA, também por esse método de gotejamento. E a gente testou isso aqui fazendo scaffolds, né? Dessas fibras que parecem algodão. Isso aqui é para electrospinning, a gente avaliou posteriormente, né? Esse aqui é com essas fibras obtidas aí por gotejamento, que parecem um algodão, né? A gente só prensou levemente no molde e fez aí as avaliações. Esse aqui é crescimento de tecido muscular, né? Os scaffolds. Aqui é o scaffold poroso, a parte escura é o scaffold. Esse aqui é o controle mostrando a proliferação muscular, né? Depois foi medido. Obviamente, né? Você vai ter um crescimento menor, né, das células, porque você tem a parte do próprio scaffold que está ocupando espaço, né? Isso aqui para um dia, 3, 7, 14 dias. Então, isso aqui é a população de mioblastos, né? E vê que ela vai crescendo com o tempo, né? Muito parecido com o controle, né? O controle é esse aqui clarinho, né? E o scaffold, a ruptura no scaffold é no roxo mais escuro. Esse aqui por DNA, que também é a contagem de DNA, também mostra o mesmo, né? Você percebe que aqui a população inicial é aqui embaixo, tá? A população de mioblastos. De cartilagem, né? A mesma coisa, né? Proliferação com controle até 14 dias. De novo, aqui, ó, aqui no caso, a população dos condrócitos, ela reduz drasticamente, tanto o controle como quando você tem scaffold, você tem um crescimento, né? Ele vai acompanhando, e aqui no caso as fibras é a mais escura, que DNA também reproduzindo, tá? Então ela cresce similarmente, mas menos, porque também está sendo ocupado espaço pelo scaffold, né? A gente também começou a modificar esse polímero, né? Esse celprene, a gente epoxidou ele para melhorar as propriedades, que a gente ainda achava que precisava compatibilizar melhor essa blenda que era entre poliácido lático glicólico e o poliisopreno. Então a gente testou ela, fez a epoxidação do poliisopreno, né? E obtivemos membranas por solvente casting, né? Que você coloca aí num moldezinho, você tem uma membrana. E também para o electrospinning, como eu já expliquei anteriormente, como é que funciona, né? O electrospinning para a formação de fibras. Então, o que a gente tem, né, que quando você tem o electrospinning, você tem uma molhabilidade menor do que quando você tem a membrana, que tem um ângulo de contato, né? Isso ocorre porque você tem menos material, né? Você coloca a gota sobre várias fibras, né? Você tem espaço em que a gota está ali em cima. Então ele acaba tendo uma molhabilidade menor, mas é mais interessante para as células, como a gente vai perceber aqui, né?
nos slides seguintes. Isso aqui é uma avaliação de solução simulada, né, da membrana e das fibras por eletrospinning, né, que mostra que ela é bioativa em solução simulada. E esse aqui é ensaio de citotoxicidade. Então, esse aqui é a viabilidade celular, né, no controle. Esse aqui a gente testou só a borracha natural, né, o poliisopreno epoxidado e a blenda epoxidada, mostrando, né, que o material aí a partir de 72 horas, ou mesmo aqui com 24 horas, ele já não é tão citotóxico assim, né? Está um pouco abaixo de 70%, né, mas nem tanto. E chegou até 106% aqui em 72 horas. Tá? Em cultura celular, né, essa aqui só qualitativa, né, microscopia óptica da linhagem mucosa vaginal, né, o celprene sem epoxidar e o epoxidado, e aqui o celprene, a contagem celular, né, de celprene e o celprene epoxidado, que ele melhora para essa linhagem celular, né, acaba funcionando muito melhor, permitindo uma maior proliferação celular. Ensaio de imunofluorescência também, aqui mostrando as células, né, bom, primeiro só a microscopia eletrônica da blenda aqui, do material epoxidado, isso aqui é onde tinha uma célula, né, porque você tem que desidratar para conseguir fazer microscopia eletrônica, e esse aqui é a imunofluorescência em confocal, né, mostrando as células bem. Esse aqui também é um MEF, né, mostrando células tronco, né, imunofluorescência e a fluorescência aqui das fibras, né? Você vê que tem uma quantidade enorme de fibras, de células. As células parecem gostar muito, né? Essas células tronco parecem estar num ambiente muito favorável para elas, né? E finalmente, para encerrar, aí, o último tema que temos trabalhado aí, eu gostaria de mostrar, é o órgão on a chip, que é desenvolvimento de células em circuitos microfluídicos, né? Que é para simular em nível orgânico e fisiológico ou fisiopatológico, né, funções. Você pode usar para avaliação de drogas, para tentar simular órgãos, né, o pulmão, coração, cérebro, rim e uma série de outros tipos, né, além de ter plataformas multi-órgãos. Né, então você conecta um órgão on chip em outro, né, vários, que é o chamado on a chip. Então você tem vários órgãos para simular como se fosse um corpo humano. Né? Então se usa muito isso para screening de drogas. Né? Ao invés de você utilizar animais, você utiliza o órgão on a chip. Tem alguns sendo comercializados com essa intenção. Tá? Então o que a gente tem de resultado, esse aqui que foi meu pós-doutorado na Universidade da Califórnia. Esse aqui é um sistema chamado de diamantes, né? pelo grupo lá de Davis, da universidade. Então, você utiliza pequenas quantidades para permitir pequenas quantidades e quantidades diferentes para permitir a migração dos líquidos, né, cruzado aqui. Você tem toda uma simulação que você tem que fazer, né, e vai variando as quantidades que você coloca em microlitros. Né. Então, vê que as quantidades são bastante pequenas e as dimensões são muito pequenas, como a gente vai ver. Esses aqui são os resultados, né, dentro desse sistema microfluídico. Isso aqui são células tronco mesenquimais que foram diferenciadas aí em linhagem angiogênica, né, formando uma série de vasos aí no sétimo dia. Né. Isso aí é injetado junto com fibrina para permitir que ele fique ali parado, né, as células não migrem. Né. Isso aqui que estava tentando modificar, né, colocando fibras aqui dentro, não funcionou muito bem. Tentei colocar fibras de outras formas, porque a intenção também era usar esse tipo de sistema para avaliação de biomateriais, né, em sistemas microfluídicos, o que também aceleraria muito o processo em quantidades muito reduzidas de células e reagentes. E esses aqui são, quando eu coloquei as fibras, né? Aí no dia 7, você vê que não tem célula nenhuma, porque eu não pude usar, não consegui usar
a fibrina, né? Que ela não estava funcionando bem porque entupia, mas eu consigo colocar as fibras dentro desse sistema. Isso aqui tem aproximadamente 50 microns, tá? 50 a 100 microns de diâmetro aqui. Então é bastante reduzido. Eu consegui colocar vários tipos de fibras aí. E aqui é o resultado que a gente obteve aqui no Brasil, depois que eu vim de lá, né? Fizemos aí um sistema microfluídico junto com o CTI de Campinas, que nos ajudou nos moldes, né? Então a gente conseguiu esse sistema microfluídico, mas a gente está com problema de altura, né? De espessura. Então a gente está com muitas bolhas aqui. Então é um projeto que a gente está ainda caminhando, né? Então esse aqui é o sistema microfluídico, né? Feito em silicone e uma base de vidro, né? De lâmina de vidro. Ele adere na superfície e a gente tem vários canais aí para poder injetar os líquidos, as células, tudo mais aí nesse sistema microfluídico. É bastante pequeno, né? Mas ainda não conseguimos ainda aperfeiçoar esse método. Esse aí é o pessoal que trabalha com a gente, né? Então, queria agradecer todas as parcerias. Provavelmente eu esqueci algumas aí no meio do caminho, tá? Mas tentei colocar todo mundo, né? Mas sempre a gente esquece, né? De um parceiro que formidável é o Hospital de Clínicas, que tem sempre colaborado com a gente, tá? Então, se quiserem mais informações, tá? É meu e-mail para contato. Espero que tenham gostado.